Uma saudação era algo característico de uma carta. Você vai observar que os evangelhos não começam com saudação, mas as cartas, epístolas, sim. E aqui, tem saudação inicial, aí depois vem uma apresentação do autor e a indicação do destinatário. Então, geralmente é assim. A pessoa faz uma saudação, aí Paulo, servo de Jesus Cristo, se apresentando, né? Saúdo os irmãos na graça da misericórdia, venho escrever a vocês nessa intenção e nesse objetivo e tal. Por isso que tem gente, quando vai ler lá no meio das cartas, aí quer entender determinadas coisas que no início é que está a indicação. Olha, irmãos, eu vou falar sobre esse assunto aqui nesse sentido. Cuidado para não confundir quando chegar lá na frente. Aí os que leem versículos não entendem a Bíblia. Quem lê versículo não entende a Bíblia. Vamos repetir isso? Quem lê versículo não entende a Bíblia. Porque a Bíblia não é um somatório de versículos. A Bíblia é um somatório de livros. Só que depois que se tornou capítulo, depois que se tornou em versículo, aí as pessoas têm aquele costume de colocar postagem em versos, não é? Aí acaba virando ditado popular, adágio cristão. E a gente tem que vigiar nesse sentido, né? Nós temos outra característica ali, o texto ou o corpo da carta propriamente dita é desenrolado, depois vem a despedida, que inclui a saudação de algumas pessoas conhecidas, e do receptor, e saudações especificamente para essas pessoas. Se Paulo ou qualquer um dos irmãos que estão escrevendo as cartas conhece alguém lá daquela congregação, aí diz, olha, saudações para o irmão, para a irmã, aí tem aquelas saudações. Quem já leu o Novo Testamento todo, ou algumas cartas de Paulo, tem também carta de Pedro, de João, né, de Tiago, e tem o livro aos Hebreus, que alguns chamam de cartas, mas não tem no início da carta aos Hebreus, não tem a saudação. Mas a estrutura que é desenvolvida parece mais um sermão, uma pregação do que uma carta. Aí atribui a Paulo, porque a teologia paulina, que a gente vai aprender hoje, a teologia paulina ela tem um escopo muito profundo, uma linguagem muito mesclada entre a cultura hebraica e grega, tem um hebraísmo, mas também tem termos gregos aplicados na cultura da época, o grego koiné, e tem uma linha de raciocínio muito retórica, com perguntas e respostas. Às vezes ele para um assunto, fala de um parêntese, depois volta de novo para o assunto, dá uma viajada, a gente pensa que ele fuma, mas não fuma. É uma filosofia que ele tem. Você acha que eu estou blasfemando, né, irmão? Assim, fuma é uma forma, né, figurada de dizer assim, por que ele viaja tanto, depois volta, né? Ele vem falando na carta aos Romanos, por exemplo, ele vem falando pecado, né? Pecador, salvação, lei, graça, vem falando, está no capítulo 11, daqui a pouco, só falando de Israel. Israel, Israel, Israel. Aí depois volta de novo para o assunto da igreja. Mas rapaz, o que foi que aconteceu com ele dessa viajada toda? Gálatas parece a mesma coisa. Coríntios, ele está mudando de assunto o tempo todo na carta aos Coríntios. Então, a gente precisa identificar o gênero literário, a forma como o indivíduo escreve, porque até as cartas que inventaram ser de Paulo, os especialistas na crítica textual tiveram que analisar direitinho se aquela linguagem, aquela estrutura é típica de Paulo, porque muitas cartas, os inimigos da igreja e do evangelho colocavam o nome de Paulo, mas queriam introduzir heresias na igreja. E Paulo alertou sobre isso em Atos 20 e 28. Vamos ler? Atos 20, 28. Ele estava em Éfeso com os presbíteros. Jesus, quando estava reunido com
apóstolo, disse assim: olha, morri, ressuscitei, estou indo para meu Pai. Desde agora não tomarei mais do fruto dessa vide, se referindo ao suco, né? Ao vinho. Agora, nesse momento, não tomarei mais, só no meu retorno lá no reino do meu Pai. Quer dizer, quando a gente estiver na glória, eu vou tomar desse. Se eu tivesse na hora, eu disse: Jesus, pode ser um cafezinho, não? Eu não gosto de vinho. Mas do café eu gosto, de preferência da irmã Marli. Que Deus a tenha. Não é? É de Deus. Por isso eu gosto demais, porque eu nem precisei dizer que quero mais. Ele já veio botar mais. Não é de Deus um negócio desse? Esse menino é incrível. Eu não lembro, mas desde quando ele era pequeno que ele é assim. Eu não lembro quando ele foi pequeno, né? Você encontrou aí Atos 20? Encontrou? 28. Ele estava falando aqui. Quem estava falando? Paulo. Onde estava falando? Éfeso. Para quem estava falando? Eu gosto de dizer isso, para ir pegar o costume, né? Para os presbíteros, os líderes. Quanto tempo ele passou lá? 3 anos. E aí o versículo 28 diz o seguinte: cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentados a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Aí o 29 ele diz: eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vocês lobos cruéis que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. O que é que esse irmãozinho ele está dizendo? O Paulo: vocês são líderes, vão tomar conta do rebanho. Não pense que é qualquer coisa que está sendo colocada na mão de vocês. São pessoas preciosas que Deus comprou com o próprio sangue, só para ter uma noção do que é que ele estava mexendo. Eu estou alertando que eu vou sair, mas o Espírito Santo já me mostrou que depois da minha saída, é igual quando um gato sai de uma casa. O rato faz a festa. Só que eu estou usando uma linguagem de Bahia. Que o pessoal me contava quando eu era criança, que quando o marido saía, aí apareciam uns caranguejos no quintal. Quem está entendendo, diga eita. Não, é uma linguagem metafórica, entendeu? A irmã Ramona não entende porque ela não é daquelas áreas, né? Não. Sim, outra. Pronto, então ela sabe o que eu estou falando. Não, não, deixa quieto. Olha. Deixa quieto. Presta atenção. O nosso irmãozinho, ele estava querendo dizer o seguinte: vai acontecer, não tem como impedir. Vai ter gente entrando que não presta e vai ter gente no meio de vocês se levantando que não presta. Eles estão lá para semear joio no meio do trigo, para desviar os discípulos. Eles vão com essa finalidade. Tome cuidado, vigie. E é muito interessante, Mateus, que quando Jesus está falando da parábola do joio e do trigo, o que é que acontece no meio do trigo? Aparece o joio. Mas qual é o relato da narrativa que Jesus está contando na parábola? Dormindo os servos, veio um inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Entendeu? Dormindo. Graças a Deus, os crentes de hoje estão tudo vigilante, tudo atento. Por isso que o número de gente que procura cachaça, droga e prostituição é menor do que o número de gente que vai para a igreja, é crente e santo. Porque a igreja está ativa, atuante, não é? É o inimigo que está dormindo. Amém? A irmã Fátima disse amém, foi? Foi o inimigo que está dormindo? Vigie, irmã.
Não pense que ele está dormindo, não. Ele está bem acordado, é a gente que não pode estar dormindo. E eu não estou falando de um sono físico, não. Que se o sono físico fosse ruim, Jesus não dormia. Homem, eu gostei demais quando eu li esse texto. Jesus comendo, Jesus dormindo, eu disse, eu vou fazer o que Jesus fez. É bom demais. Quem gosta de comer e dormir, diga amém. Amém. Dê lugar, irmão, dê lugar. É coisa de Deus, eu vi Jesus fazendo. Você não viu Jesus dormindo, não, na Bíblia? Dormia ou não? Pronto. Hein? Na tempestade, estava dormindo, de propósito. Não é? Irmãos, o que nós estamos tratando aqui em relação às cartas é que o apóstolo Paulo, ele vai também, indiretamente, estar tratando sobre isso. No segundo século e terceiro século, as igrejas tiveram muita dificuldade porque os apóstolos já tinham morrido. O último foi João morreu na década de 90. Na virada do século, 100, 101, 102, 103, os imperadores decretavam perseguição quem não adorava os imperadores, quem não adorava os deuses de Roma, quem não se submetia às regras religiosas. E aí, os cristãos, por seguir só a Jesus, eram perseguidos. Servia a Deus escondido. E aí alguns, inclusive judeus, querendo impor o judaísmo como regra para a salvação, estabelecia coisas da lei para que a salvação fosse através da lei, não da graça por Cristo. E Paulo bate isso muito forte, que não é a lei que salva, é a graça que salva. A lei serviu de condutor para a graça e não substituto da graça. E Romanos também, Hebreus também, é muito forte tratando sobre isso. Por favor, minha assistente. Nas cartas do Novo Testamento, a gente está falando aqui do material, né, do conteúdo, você vai encontrar profissões de fé, hinos, você vai encontrar fórmulas, indicações sobre culto, exortações da vida da igreja, de uma forma geral. Então, nesse material, a gente pode ir pesquisando, se a gente quer tratar sobre culto, sobre hinos. Nós temos um material do Novo Testamento, nas cartas de Paulo, tratando sobre esse assunto. Nós queremos tratar sobre alguma particularidade da vida da igreja? Tem também. O comportamento dos filhos, dos jovens, o comportamento das mulheres, dos homens, dos casais. Nós temos orientações a respeito de patrão, empregado, a respeito de comprar, vender. Tudo que um crente precisa para ser feliz e andar do jeito que Deus quer, nós temos lá estabelecido nessas cartas. As igrejas eram organizadas, era feito um discipulado com eles, uma consolidação, e no final das contas terminava, obrigado, irmão, terminava colocando um líder lá para cuidar, porque o apóstolo era bem responsável, não deixava os irmãos ao Deus dará, deixava uma pessoa lá para cuidar deles e mandava carta, não é? Que seria basicamente um WhatsApp. E aí, como é que tá? Acompanhava, mandava um e-mail. E aí, nessas condições, mandava até um manuense, alguém como escriba no Antigo Testamento, um manuense no Novo Testamento, às vezes mandar o moço de recado que iria, às vezes, traduzir o que foi escrito, ou comunicar, ou entregar. Era um correio de carne e osso, aquele servo, aquele moço de recado. E tudo isso foi uso na época. Algumas cartas se perderam, é claro que teve mais cartas do que nós temos, nas 27, os 27 livros do Novo Testamento, é claro que teve mais, mas dentre os livros que são mencionados da época do Novo Testamento, nós vamos encontrar mais de 40 volumes de material apócrifo. O que é apócrifo? Me ajuda aí. Me ajude. O que é? Que não foi inspirado. Muito bem. O apócrifo é um termo assim que na época era traduzido como espúrio, que dava mais um sentido de que não tinha tanto valor, obscuro, mas
Para nós, dentro da teologia ou da bibliologia, nós entendemos como um material com a ausência de inspiração. Não tem a inspiração divina. Não é autenticado por Deus como material doutrinário da fé. É um livro qualquer, como é qualquer livro hoje numa biblioteca. Não tem o poder escriturístico das Sagradas Escrituras. E aí a igreja ela teve que estabelecer critérios para identificar o que vinha de Deus e o que não vinha. A igreja ela não criou a Bíblia, a igreja da época. A igreja reconheceu os livros que reivindicava e tinha a marca da inspiração, e aí separava num grupo chamado cânon, e a partir de então, esses livros foram apresentados em um concílio, e o concílio aprovou. Então, 3 concílios trataram sobre isso, mas o de Calcedônia foi o que bateu o martelo e disse, tem que ser esses 27. Quer falar, meu irmão? Sim. Sim. O livro de Tomé não foi considerado inspirado por Deus, é isso? Verdade. E Tomé andou com Jesus. Mas a possibilidade de o que ele está escrevendo não ter sido, o que estava escrito não ter sido de Tomé, também é possível. Porque às vezes o nome que se colocava era para poder se aceitava. Entendeu? Então tinha também Apocalipse de Pedro, tinha também o Evangelho de Maria Madalena, tinha a Epístola de Maria, mãe de Jesus, tinha Apocalipse de José. Então esses textos, inclusive o de Tomé, tinham um conteúdo herético muito claro. E tem algumas pessoas que mencionam que Jesus era casado e advém desses livros. Então, tem algumas coisas que aconteciam, que Jesus brigava com criança, dava nos meninos. Tem um negócio assim, né? Jesus, na adolescência, viu um passarinho morto, foi lá e ressuscitou. Eu já li um negócio desse, quase que eu entendeu? Que eu... Tem. Tem, assim, umas coisas que parece mais mitologia do que narrativa verdadeira. E aqueles irmãos mais próximos da era apostólica, que é da patrística, do período dos pais da igreja, anos 200, 300, 400, eles tinham informações mais precisas do que nós hoje, 2000 anos depois, não é verdade? Então, naquela época era muito interessante a questão de família se reunir para contar coisas dos seus antepassados. Então, essas conversas de geração em geração, na roda de fogueira, era muito importante, né? E aí, a informação que nós temos aí na página 29 tem a ver com o que a gente está tratando aqui, né? Na página 29 vem um resumo do que eram as epístolas e do que acontecia, não é? Inclusive, Paulo, em Romanos 16, 22, diz: Técio, que escrevi esta epístola. Observe que o texto é de Paulo, mas quem está escrevendo a carta é Técio. No capítulo 16, versículo 22, traz uma menção dessa, né? O próprio autor diz assim, do próprio punho, né? Como tem 1 Coríntios 16, 21, Gálatas 6, 11, e como é possível também 1 de Pedro 5, 12, o autor dizendo que sou eu que estou escrevendo, mas é possível o autor ditar algo para escrever. Vou dar um exemplo, né? Nós temos um casal aqui, que chegou do interior, vamos lá, de Carrapateira, Pombal, lá de Pombal, deixou uma família lá, mãe, avó, tal. Só que a mulher sabe ler e escrever, o marido não sabe. Aí o marido quer escrever para a mãe. Só que as palavras são do marido, mas a esposa está escrevendo, né? Aí ele vai, bota aí, mãe, estou com saudade de tu. Como é que está a Toinha? E Zefinha? Já teve menino? Eu fiquei sabendo que Juliana está prenha, é verdade? Assim as conversas, né? Interior.
Hein? Eu também. Eu também. Quando era de tia para tia era engraçado. Diga aí, tia. Eu colocava a palavra tia umas 50 vezes na carta. Não precisava, né? Aí tia. Bota aí. Aí, vó. É para dizer o quê, vó? E tu? Aí todo mundo falando, estava lá na carta, 4 folhas. Aí eu colava com cuspe e mandava para o correio. No tempo que eu tinha cabelo ainda, né? Faz um tempo desse aí. Nós estamos falando, né, das epístolas, mas a gente vai seguir para falar do conteúdo e também da pessoa de Paulo. Minha assistente. Eu não quero mais Mateus, não. Toda vez que eu for usar agora vai ter que ser ela. Mateus demora demais, ela não, ela é ligeira. Na tradição bíblica, do contexto apostólico, nós vamos encontrar materiais assim, por exemplo, hinos. Filipenses 2,6 tem lá hino. Colossenses 1,15 tem lá o hino. Efésios 1, 3 e 4, 5, 14, 1 Timóteo 3,16, 2 de Pedro 2, 22 a 24. Alguns estudiosos mencionam que os irmãos aproveitavam esses textos em forma de hino para cantar, quer dizer, eles cantavam as escrituras. Pode falar, Inês. Que diz assim, tradicionalmente, não é a Bíblia quem está dizendo, é que a tradição estudou e foi passando de geração em geração, aí chama tradicionalmente, entendeu? Como, por exemplo, Pedro morreu de cabeça para baixo, está na Bíblia? Não, mas tradicionalmente é tido assim, entende como é? Então a tradição quer dizer, foi passado de geração em geração essa informação. Ela é verdadeira, mas é verdadeira por questão da tradição e não porque a gente encontra um documento que garanta isso. Tradicionalmente. Captou? Manda um abraço para pai e mãe. Profissões de fé. O que é uma profissão de fé? Um padre é uma profissão de fé? Um pastor é uma profissão de fé? Um catimbozeiro é uma profissão de fé? Profissão de fé, a gente só entende que é como se fosse trabalhando com a fé, não é? Mas profissão é declaração, confessar a fé. Então, as confissões de fé, relatórios daquilo que se deve crer, nós temos em Romanos, nós temos em Coríntios, nós temos Pedro, em vários lugares. É aquilo que representa o que um cristão deve crer, uma declaração de fé. É interessante pegar esses textos e passar em momentos de doutrina para a igreja. Olha, nós temos que crer nisso aqui. Ou com aquele grupo de irmãos, novos convertidos, estão se preparando para se batizar, para não ficar lendo apostila, lendo livrinho. Aí pega esses textos na Bíblia, bota uma Bíblia na mão de todos eles, e aí, já que vocês trabalham aqui com Bíblia, né, tal e tal,